Repete para mim qual que é a passagem, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Primeiro retrato da comunidade. Isso. Eu vou apresentar aqui. Obrigada. Por nada. Pronto. Vocês estão vendo a apresentação? Tá. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Poliana, se precisar responder, você responde aí, tá? Ô, Éder, eu não estou enxergando muito bem, não, porque eu estou no celular. Então tá. Pode deixar, então. Tá jóia. Então, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia, por essa formação e pela beleza das graças que de graça recebemos de ti incessantemente, por tua presença em nossas vidas, silenciosa, porém certa e constante. Te agradecemos, Senhor, porque iluminados pelo Espírito Santo, estamos, de alguma forma, trabalhando na obra da construção do teu reino, evangelizando e proclamando com fé o que o Senhor Jesus é verdadeiramente o Messias, que nos liberta, que nos salva e que nos faz irmãos e que nos une em um bem comum. Fortaleça a nossa fé, que nos dá um coração de verdadeiros discípulos, manso e humilde, com os ouvidos abertos à voz do Mestre, comprometidos com os valores que o Senhor Jesus viveu e ensinou. Que sejamos sempre prontos a proclamar com nossos lábios e ações a esperança que vem da vida, dádiva maior que recebemos de ti. Ajuda-nos, Senhor, hoje e sempre, a prosseguir sorrindo, mesmo que a tristeza nos cerque, a prosseguir perdoando, apesar de só enxergarmos o rancor, a prosseguir confiando, apesar das decepções, a prosseguir apostando na vitória, apesar das ameaças do fracasso, a prosseguir perseguindo nos acertos, mesmo que só apontem nossos erros, e sabemos que são muitos, a prosseguir acreditando na prosperidade, mesmo que só ouvindo falar de miséria, a prosseguir acreditando na reconstrução, por mais que só vejamos destruição, a prosseguir semeando o bem, mesmo que a nossa volta só nos plante o mal. Que prossigamos sempre na verdade, por mais que só nos contem mentiras. Que teus filhos, catequistas, persigam os objetivos da catequese e valorizem cada vez mais o espírito de comunidade. Tudo isso te pedimos, Senhor, porque acreditamos em ti, porque prometeu nunca nos abandonar e tem sido fiel a essa promessa. Glórias e louvores a ti, Senhor. Amém. Eu vou colocar agora a música para nós. E uma guia. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma.
É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida. Só que ela não está aqui hoje. É difícil agora viver sem saudade de ti. Tá aí a Poliana, ela tá, não sabe, ela é comitê da coordenação, e a coordenadora é a Alessandra. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só... Bom, vamos lá agora, pegar a passagem, a leitura bíblica, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Hoje, senhor Joaquim, o senhor faz a leitura para nós? Faço sim. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 42 até o 47. Atos dos Apóstolos, virtudes dos primeiros cristãos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão
e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo as necessidades de cada um. Não pulei nada não, né? Acho que não. Minha vista tá ruim, viu, Wesley? Tranquilo, seu Joaquim. Então vamos lá, vamos Tá continuar. certo. Vamos continuar, vamos lá, tá indo bem. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Louvavam a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, a cada dia, lhes ajuntavam outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E olha, gente, até de arrepiar, né? Quem quer ler a Bíblia, usa nem que se for uma lupa e lê. Não é, seu Joaquim? Desculpa porque eu estou com a vista meio ruim esses dias, eu não sei por que razão, está piorando. Mas desculpa, a gente tem que fazer de tudo, é isso aí mesmo. Não tem que pedir desculpa, não. Olha, é sensacional, é maravilhoso. É isso mesmo. Gente, não, para Deus não tem desculpa. Não tem desculpa. Se a Então, gente tá quer bom, estar é. unido com Ele, quer estar junto dele, a gente faz o que for necessário, o que for preciso, para a gente estar com Ele. Continuemos Deus abençoe, seu então. Joaquim. Amém, Vamos amém. lá. Tudo bem. Vou continuar apresentando aqui. Bom, reflexão. Aqueles que sempre estão perto de Jesus sempre vão ter um coração cheio de alegria, de falar da salvação em Cristo. Havia um laço que os mantinham cada dia mais unidos. Esse laço era Jesus Cristo. E é o que nos mantém, né, gente? Jesus continua sendo esse laço que nos mantém unidos. Unidos no partir o pão que simboliza que estamos todos unidos a Cristo e em Cristo. E através das orações, nos aproximamos mais de Jesus. Se queremos mesmos um avivamento, hoje em dia, em nossas vidas, devemos dobrar os joelhos, elevar as nossas orações, pedindo e agradecendo, né, a Cristo. Que Jesus nos preserve sempre, seguindo o exemplo dos apóstolos, no seguimento a Cristo. Amém? Então, é com a imensa alegria que hoje quero convidar o Padre Francisco, que está aqui em casa, olha que coisa boa, né? Para poder partilhar com a gente os ensinamentos, né, da Bíblia, de como ler a Bíblia na catequese. O Padre Francisco, que é autor de livros,
né? Depois ele vai falar dos livros dele, explicando a Bíblia. São riquíssimos para nós catequistas, maravilhosos. Depois vocês vão ter a oportunidade, ele vai estar falando um pouquinho dos livros, e eles são muito bons, sabe? Ele conta, nos passa com os livros dele de uma maneira singela, simples e muito profunda, a maneira que a gente lê a Bíblia. Então, Padre Francisco, Deus abençoa, que Deus ilumina muito o senhor, seja bem-vindo à nossa formação. É com o senhor. Boa noite, Éder Barbosa. Boa noite, queridos e amados catequistas. Boa noite. Eu quero que todo mundo fale boa noite. Abre os microfones aí, vamos falar boa noite. 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 Boa noite, padre. Que alegria estar com vocês. Uma alegria Boa noite, profunda. padre. Boa noite. Olha, eu queria dizer para vocês o seguinte, nós já fizemos a oração inicial, mas eu gostaria agora que cada um colocasse a mão direita no seu coração, isso mesmo, e vamos rezar pedindo o dom do Espírito Santo, o dom da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, da piedade, do temor a Deus, né? Do conselho também. Então vamos juntos? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, moçada bacana, maravilhosa, né? Catequese. Me lembro certinho, quando eu tinha mais ou menos meus 14 anos, 15 anos, eu fui catequista em Monte Santo de Minas, né? Catequista da fase inicial primeiro, e depois de primeira Eucaristia. E em São Paulo, quando eu era professor em São Paulo, antes de ser padre, eu fui catequista também de adultos, né? Catequese para adultos lá em São Paulo. E então foi muito bom, uma experiência muito rica. E eu digo para vocês já de antemão, né? Quem é aqui da paróquia São Judas Tadeu, em Passo, onde eu estou atualmente, nas paróquias anteriores, onde eu estava também, eu faço questão, eu sendo padre, o bom pastor da comunidade, sou eu mesmo que faço o encontro dos 10 mandamentos com as crianças de primeira Eucaristia, o encontro dos 10 mandamentos, eu faço questão de eu mesmo fazer com todas as turmas de catequese da paróquia, e também da Crisma eu faço questão de fazer sobre os dons do Espírito Santo, né? Os 7 dons do Espírito Santo. Acho que é muito bom para o padre conhecer o povo, os catequizandos, né? Conhecer também mais os catequistas, é muito importante. Então, hoje, eu queria falar para vocês coisas bem práticas. Não vou chegar aqui e falar para vocês, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, texto, contexto. Isso daí depois vocês vão ler. Eu tenho uma coleção, como o Éder mesmo disse, a coleção chama Explicando a Bíblia, no final nós vamos estar passando, né? Aí sim, lá está explicando texto, contexto. Hoje eu queria falar para vocês, mesmo que a gente não tem muito tempo, são quase 8 horas da noite, né? A gente vai terminar às 9. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que como usar a Bíblia na catequese? Por exemplo, você tem crianças de 6 a 9 anos. Quais textos usarem da Bíblia? Como ler a Bíblia para essas crianças? Você tem crianças de 9 a 11 anos. Quais são os textos indicados da Bíblia para ler para essas crianças? Para meditar, para refletir? Você tem, diríamos assim, a catequese da perseverança, não é isso? Quais são os temas da Crisma e assim por diante. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos iniciar, o Éder já vai... só para vocês saberem, gente, eu estou aqui na casa do Éder por um fato muito simples, né? Pessoas, para me organizar uma reunião dessa, não saberia organizar, tá? Então, é bem claro, com muita tranquilidade, né? Tem que ser tecnologia, o Éder aqui é nota 1000, né, na tecnologia. Então, nós vamos fazer o seguinte, o Éder já vai começar a passar na tela para vocês. Esse texto, o Éder vai mandar para vocês em PowerPoint, tá bom? Vai mandar com as imagens, com as fotos, com o texto. E se alguém quiser também depois imprimir, 2 páginas só, frente e verso, no caso, né, numa folha. E aí vocês podem imprimir também, seria muito bom imprimir para não perder o material, porque lá um dia vocês vão fazer um encontro de catequese, e daí, cadê um texto, que texto que eu uso, quais são as sugestões, então fica tudo mais fácil. Tá dando para ouvir bem, tá sendo rápido, o meu estilo, tá bom? Faz um joinha aí, tá? Joinha aí. Então, tá bom. Certinho.
Então, vamos começar. Curso para a formação de catequistas, como ler a Bíblia na catequese. Vamos lá. Uma pessoa lê para mim, alguém pode aí abrir o seu microfone e ler o que o Papa Francisco colocou aí. Pode ler. O Espírito... Perdão, Yara, pode continuar. O Espírito chama também hoje homens e mulheres para irem ao encontro de tantas pessoas que esperam conhecer a beleza, a bondade, a verdade e a fé cristã. Então, vocês têm esse material aí do Papa Francisco. Aqui na Paróquia São Luís Tadeu, a gente deu um para cada catequista de presente, né? A paróquia adquiriu, que é muito importante, é um ministério antigo. Vai falar sobre a instituição dos catequistas, né, como um ministério na igreja, né? Não é uma coisinha qualquer, não é uma função, é um ministério, um serviço na igreja, né? Então, o Espírito Santo chama pessoas, né, para trabalhar, para mostrar a virtude, né, a beleza da fé cristã. Outra pessoa, aquele que tinha começado a ler, parou, pode ler agora. O discernimento dos dons que o Espírito Santo nunca deixe de faltar à sua igreja, seja para eles o apoio necessário para tornar concreto o mistério de catequista, para o crescimento da própria comunidade. Isso mesmo, né? Olha só que interessante, né? O ministério do catequista para o crescimento próprio da própria comunidade. Então, os catequistas são fundamentais. Eu costumo dizer, e é a pura verdade, vocês sabem disso, ai da igreja, não é ai dos padres não, gente. A igreja somos todos nós, temos que saber disso, né? Todos nós somos batizados, todos nós somos sacerdotes, profetas e reis, não é isso? Então, nós sabemos muito claro disso. Então, ai da igreja se não fosse os... Quem? Catequistas, né? Tanto os homens quanto as mulheres, né? Que vão ensinar a grandeza da catequese, da primeira Eucaristia, da crisma, da perseverança, sabe, a doação de vocês, o carinho, a dedicação. Então, são coisas muito bonitas. E o Papa Francisco está ciente, consciente disso, né? Quando ele diz que é fundamental, né? Um dom do Espírito Santo. Mas são pessoas da própria comunidade que vão realmente trabalhar a catequese, passar para eles quem é Jesus Cristo, né? E volto a dizer para vocês uma coisa muito interessante, nós estamos aqui reunidos hoje, agora são 8h03, então é muito importante saber que Jesus Cristo mesmo disse, né, no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 20, vamos repetir todos juntos? Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 20. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, acontece o que mesmo? Eu estarei no meio deles. Eu estarei ali no meio deles. Então, Jesus está aqui no nosso meio. Então, agora, nós vamos falar o seguinte. Para ler e usar a Bíblia na catequese, faz-se necessário levar em conta. Vamos lá. Olha só, nós temos aí 7 questões. Poderia ser muitos mais, não é isso? Mas de modo geral. Primeiro, você tem que levar em conta a idade da criança, obviamente. Você não vai pegar, por exemplo, um texto do pecado de Adão e Eva e vai colocar para uma criança de 5, 6 anos de idade. Não tem como, impossível, né? Não vai entender. Então, nós temos que levar em conta a idade das crianças. Que idade tem essas crianças? Então, é a primeira questão. Se você é catequista da fase inicial, se você é da primeira etapa, da segunda etapa, da perseverança, da crisma. Então, são vários, a gente tem que levar em conta a idade das crianças. Mas não é levar só em conta a idade das crianças. Nós podemos ter crianças, por exemplo, de 13, 14 anos, que não tem conhecimento nenhum da Bíblia, da palavra de Deus. Nenhum conhecimento. Então, aí nós temos que também tomar cuidado com a maturidade na fé, é o número 2. E também nós temos que fazer de tudo para fazer uma formação bíblica. Uma coisa eu digo para vocês, a igreja já tem vários documentos, vocês sabem disso, documento de Aparecida, vários documentos que os bispos estão colocando, que é impossível, o termo correto é esse, é impossível fazer uma boa catequese sem a Bíblia, sem a formação bíblica. A Bíblia, ela é a base, a Bíblia é o alicerce, a Bíblia é a razão de ser da catequese.
tudo gira em torno da Bíblia, tudo gira em torno da palavra de Deus. Então, tomar cuidado com a maturidade na fé e também fazer de tudo para ter uma formação bíblica. Para vocês terem uma ideia, sábado agora, nós fizemos aqui na paróquia São Judas Tadeu, um estudo da Bíblia, né, sobre os livros sapienciais da Bíblia. Jó, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, etc. Né? Então, foi muito bom, uma formação bíblica, né, presencial, então ajuda muito, uma formação bíblica. E também nós temos que olhar a realidade social e familiar da criança. Vocês sabem que tem muitas crianças, infelizmente, lamentavelmente, desajustadas, que às vezes não têm a companhia do pai e da mãe, às vezes não têm uma boa vivência na fé. Quantas crianças que chegam na catequese, vocês sabem disso, melhor do que eu, que não sabe nada da Bíblia, né? Não tem formação nenhuma bíblica. Então, é necessário, e também, às vezes, são de famílias desestruturadas. Como já fui professor em São Paulo, de História, Filosofia e Psicologia, você vê aquelas crianças que dão problemas, são as que mais precisam de carinho, de atenção, não é isso? De cuidados, né? Então, quando você tiver uma criança na catequese, aquela mais problemática, aquela que quer chamar atenção, aquela que quer aparecer, de repente ela está com uma dificuldade familiar muito grande, e não sei, né? Desculpa às vezes ficar citando, mas eu sempre acho, na minha visão, que antes de você começar a catequese, a catequista, teria que visitar todas as crianças casa por casa. Isso mesmo que vocês ouviram. Para que você tenha uma boa catequese, faça se necessário. Claro, nós estamos em período de pandemia, mas graças a Deus já está acabando, né, gente? Tem que parar com a desculpa da pandemia. Pandemia, então agora não tem como ir. Tem como ir sim, né? A gente agora, graças a Deus, já estamos aí nos finalmente da pandemia. Claro que ainda não acabou, claro que tem que ter álcool em gel, claro que tem que ter máscara, né? Mas, assim, visitar os catequizandos é muito importante, né? Visitar os catequizandos casa por casa, dos seus catequizandos, conversar, se entender. Aqui na paróquia, o Éder é o coordenador da catequese da Crisma, e a Laila e a Charliane, a coordenadora da catequese inicial, diríamos assim. Para fazer a primeira Eucaristia mesmo, nós tivemos várias dificuldades aqui, não sei vocês, a comunidade de vocês, durante essa pandemia. Tivemos que ir nas casas, sim, as catequistas foram nas casas, ver o que estava acontecendo, porque a criança tinha se afastado, não é isso? Muitos não tinham celular, não tinham internet, não tinham como acompanhar, vocês sabem dessa realidade, né? Outros, às vezes o pai tinha separado da mãe, estava com dificuldades e assim por diante. Então, é necessário conhecer a realidade social e familiar da criança. O tema do encontro da catequese. Então, seria muito bom... vocês sabem que no final da Bíblia de vocês, se vocês pegaram o final da Bíblia de vocês, tenta aí no final da Bíblia de vocês. Às vezes, tem Bíblia que tem aqueles que nós chamamos de índice temático, né? Parece assim aquelas palavras. Nem todas as Bíblias têm, volto a dizer, mas algumas Bíblias têm no final dela. Tem lá, por exemplo, você quer falar sobre o amor, tem alguns textos que falam sobre o amor. Você quer falar sobre a fé, tem alguns textos que falam sobre a fé. Você quer falar sobre Jesus Cristo Salvador, tem alguns textos que falam sobre Jesus Cristo Salvador. Você quer falar sobre, por exemplo, eu quero falar sobre a ressurreição de Jesus na época da Páscoa. Tem alguns textos bíblicos lá falando o que é a Páscoa, e assim por diante. Chama índice temático. Algumas Bíblias têm, outras não. Mas independente. Se você vai fazer um tema de encontro sobre catequese, sobre o amor, sobre o amor. Então, que texto seria que você teria que pegar? Claro, aí vem o catequista, tem que conhecer texto e contexto do tema bíblico, número 5. Então, o catequista tem que conhecer. Você não pode chegar lá no seu encontro da catequese e você está com dúvida, você ter dificuldade de desenvolver o tema, elaborar o tema. Por quê? Porque você tem que estudar o tema antes, né? O segredo está aí. O catequista tem que ler, tem que reler, tem que meditar, tem que rezar, tem que pedir as luzes do Espírito Santo para poder realmente fazer um bom encontro de catequese. O próprio está dizendo, não é aula de catequese, é encontro de catequese. É isso, é diferente. Fazer um encontro. Então, por exemplo, você vai falar sobre o amor. Então, primeira coisa, você tem que pegar Mateus capítulo 22. Não tem como. Por que Mateus capítulo 22? Quando o mestre da lei pergunta a Jesus, qual que é o maior dos mandamentos? Foi o evangelho, quem sabe? Qual foi o evangelho? Qual domingo? Foi sobre o amor a Deus, o amor ao próximo. Quem lembra? Coloca aí, abre o seu microfone e fala. Quem lembra?
Não foi ontem. 13º domingo? Foi no 31º domingo. Foi sem ser ontem, no anterior, não é isso? Ontem fez 8 dias, isso mesmo. E qual que foi o evangelho de ontem? Quem lembra? Evangelho de ontem. Foi sobre o quê? Bem-aventuranças. Isso, foi sobre as bem-aventuranças, o evangelho de ontem. Tá, então tá aí, Mateus 22 fala sobre o maior mandamento é amar a Deus, amar ao próximo. Você pode pegar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Maravilhosa, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse o amor, eu nada seria. O amor tudo crê, tudo vence, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais passará. E assim por diante. Você pode pegar a primeira carta de São João, capítulo 4, tomar cuidado. Nós temos o Evangelho de São João na Bíblia, e temos a primeira, a segunda e a terceira carta de João na Bíblia. Então, na primeira carta de João, capítulo 4, vai dizer: Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16, 17, naquela sequência. Muito bom. Então, o catequista tem que conhecer bem o texto e o contexto do tema bíblico, aquele encontro que ele fará. Ouvir, gente, uma coisa que nós temos que fazer, tá? Ouvir a opinião dos catequizandos, tá certo? Só para a gente saber, catequizando é com Z mesmo, viu, gente? Tá bom? No português correto, né? Não é com S, não. Não fala catequese, com S. Mas o verbo é catequizar com Z. Então, catequizandos é do jeitinho que tá aí na tela, é com Z mesmo, tá? Eu sei que muitas pessoas acham estranho, não, mas tá errado. Não, tá. É do verbo catequizar com Z. Tá, então vamos lá. Ouvir a opinião dos catequizando e partilhar as maravilhas da palavra de Deus, né? Partilhar as maravilhas da palavra de Deus. Você pode ver, né, crianças, quando você pega um texto bíblico, muitas vezes as crianças surpreendem. É ou não é? Elas têm coisas assim que você não pensa, que você não imagina. Mas no mundo delas, do universo delas, é uma coisa assim muito importante, muito bonito, né, as crianças. Né? Eu me lembro um dia que eu estava fazendo um curso bíblico. Para quem não sabe, eu já fiz missões em Paragominas, né, na nossa diocese irmã, lá em Bragança do Pará, lá na floresta amazônica, literalmente no meio do mato. E o bispo de lá, ele pediu para mim: padre, esquece um pouquinho a sua paróquia, era a paróquia São José Operário em Paragominas, e você tem vários livros na Bíblia, explicando a Bíblia, vai dar curso bíblico para o nosso povo, nós estamos precisando muito de formação bíblica. Eu ia em diversas paróquias fazer curso bíblico, geralmente no sábado ou no domingo. Eu fui numa comunidade chamada Irituia, numa paróquia de Irituia, lá no Pará. E aí a gente estava falando sobre o Lucas, o Evangelho de São Lucas, sobre o filho pródigo, né, o Pai misericordioso, capítulo 15 de Lucas, do 11 ao 32. E aí, um rapaz da roça, pobrezinho, de chinelo, muito pobre, mal sabia ler. Isso mesmo que vocês ouviram. E quando a gente fez a reflexão sobre o filho pródigo, ele dizia: padre, mas o senhor já reparou, na frente de todo mundo, nós estávamos umas 140 pessoas, mais ou menos. Padre, o senhor já reparou que, muitas vezes, as pessoas que estão à frente da igreja, às vezes os coordenadores pastorais, aqueles que estão na liturgia, são aqueles que têm a atitude do irmão mais velho. Olha só, de expulsar as pessoas da igreja. Nós não sabemos receber bem uma prostituta na igreja. Ó o que ele falou. Nós não sabemos receber bem um ex-presidiário na igreja. Nós temos dúvidas. Nós, muitas vezes, agimos não como um pai misericordioso. Nós agimos afastando como o irmão mais velho. Eu mandei todo mundo aplaudir ele, porque, na verdade, é isso muitas vezes, bem claro, não é isso? Vamos saber colocar, saber pontuar. Né? Muitas vezes é isso mesmo que acontece. Então, temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Tomar cuidado também, nós catequistas, diríamos assim, quando a criança fala uma coisa errada, que não tem nada a ver com o tempo, você fala: ó, que bom que você participou, mas, ó, você olhou por um lado, valoriza aquele lado que ele olhou, entendeu? E parte para um outro lado também. Então é isso, toma cuidado para, né, para não discriminar as crianças, deixar elas falar, para elas ter abertura para falar, né? E é muito importante partilhar a palavra de Deus. Ninguém é dono da palavra de Deus.
Nenhum doutor exegeta em Bíblia, nenhum mestre em ciência da religião vai saber Bíblia. Quem sabe é aquilo que Jesus falou. Evangelho de São Mateus, capítulo 11. Eu te louvo, Senhor do céu e da terra, porque revelaste essas coisas não aos sábios e aos entendidos, mas aos, quem lembra a palavra? Fala para mim aí. Mas aos... Alguém abre o microfone e fala, mas aos, quem mesmo? Revelado aos pequeninos. Pequeninos, isso mesmo. Porque assim foi do teu agrado, ó Pai. Isso é bonito, é lindo. Gente, e também ligar a fé e a vida. Unir o texto bíblico com o modo de viver. Nós temos que tomar muito cuidado, unir fé e vida, tá bom? Isto é como ler e usar a Bíblia na catequese de modo geral. Vou dar uma paradinha agora para, se tiver alguma pergunta, você abre o microfone, fala o seu nome, porque nem sempre aqui na tela eu consigo ver quem está falando, porque eu tenho algumas pessoas na tela, mas não tenho os 60 pessoas que estão na tela nesse exato momento. Né? Então, pode falar, fala o nome e se você tem alguma pergunta ou alguma dúvida por enquanto. Depois nós vamos passar idade por idade das crianças para poder comentar. Alguma pergunta? Pode falar, Laila. Boa noite, padre. Eu tive uma dúvida aqui na questão da realidade social e familiar da criança. O senhor falou muito sobre fazer a visita. Para a gente estar fazendo essa visita na casa dos nossos catequizando, a gente tem que ter autorização do nosso pároco, da comunidade, ou a gente pode fazer por conta do catequista mesmo? Laila, você sabe o que significa o seu nome? Você sabe o que significa o seu nome? Laila, você sabe o que significa a palavra Laila no hebraico? Sim ou não? Não. Laila significa noite, certo? Em hebraico. Jesus falava assim, atenção todos, Laila Tove. Jesus falou várias vezes Laila Tove. Vamos todos repetir? Mesmo que tiver com o microfone fechado. Laila Tove. Significa boa noite em hebraico, tal qual Jesus falava. Laila Tove. Marca aí no seu caderninho. Laila Tove. Significa boa noite. E se você quiser falar bom dia em hebraico, é Tov Ion. Tov Ion é bom dia em hebraico. Então, Laila significa noite, tá? Mas, Laila, eu diria para você, nós estamos já em novembro, vamos entrar já agora em 2022. A catequese, seria bom, a coordenação da catequese, entrar em contato com o padre. É bem feito, entendeu? Com muita tranquilidade. A coordenação da catequese fala, olha, padre, nós sentimos necessidade de visitar os nossos catequizandos para fazer uma catequese personalizada, uma catequese assim, onde você vai realmente saber um pouco mais da realidade da criança. Você vê aquela carinha da criança, nossa, ela não tem pai, o pai dela já morreu, ou ela mora com a avó, ou, nossa, ela mora numa casinha muito, sabe, assim? Então, você vai ter uma noção, né? Nós temos que tomar muito cuidado, saber entender que o nosso amor, muitas vezes, de padre, de catequistas, é aquele amor que a criança espera de um pai e de uma mãe que ela não tem, sabe? E ser evangelismo não é só dando lição para a criança, não é só passando conteúdo. Se evangeliza principalmente conversando com as crianças. Por exemplo, o Éder está aqui, tem também a Flávia, tem outras pessoas aqui da paróquia que sabem, por exemplo, várias crianças chegam na missa, vêm me abraçar, ou mesmo com pandemia, eu abraço, entendeu? Eu nunca recusei abraço com uma criança, entendeu? Nunca, mesmo porque a gente higieniza a mão antes de entrar na igreja. Então, vamos dar esse carinho, esse amor, eu acho que as crianças precisam. Mas conversa com a catequese e o padre. Eu estava aqui pensando, porque aqui na minha comunidade, normalmente a gente faz o aviso e pede que os pais, os responsáveis, assim, eu estou falando mais nas crianças, né? Agora os jovens, os adolescentes, a gente poderia pensar de uma forma diferente também, porque com as crianças, e a gente podia juntar
o convite, né? Vamos supor que eu teria já uma turminha. E levar o convite, falar, ó, nosso encontro vai ser numa quarta-feira, às 9 horas, e já apresentar ele, a catequista, sendo eu, e a gente está conhecendo o catequizando. Ou Tá, não? pode ser tranquilo, mas eu vejo que com jovens é mais difícil mesmo. Mas com as crianças que está na primeira etapa, na segunda etapa, da primeira Eucaristia, eu vejo que é muito importante essa visita, tá bom? Mais alguma pergunta? Alguém mais tem alguma outra pergunta? Então, vamos continuar, Éder. Vamos passar agora para as idades das crianças e quais textos. Mais uma pessoa abre o microfone e lê para mim, por favor. Pela psicologia, sabemos que a partir de 6 ou 7 anos, a criança desperta já um grande interesse pelos livros. Ora, é importante de apresentar às crianças o livro dos livros, a Bíblia. Nessa fase, até por volta de 9 anos, gosta de ouvir as histórias curtas e memorizam muito. História de Adão e Eva, história de Abraão, dilúvio, nascimento de Jesus, criação do mundo, etc. Pode também usar os famosos filmes infantis sobre a Bíblia, em forma de desenho animado, e também a Bíblia da criança com ilustrações infantis. Então, gente, olha só que interessante. Eu não sei, né? Hoje em dia, em algumas paróquias não tem a catequese inicial, né? Às vezes tem a catequese infantil ou inicial. Tem já da primeira etapa, segunda etapa, né? Mas é muito importante para quem tem catequese inicial ou catequese infantil fazer exatamente isso, né, gente? Tem a Bíblia da Criança Ilustrada, vocês já viram, claro, vocês conhecem a Bíblia da Criança. Muito bonito. Você pode pegar aquela Bíblia, contar a história de Adão e Eva, folheando a Bíblia. Você vai folheando, aí tem aquelas imagens, tem aquelas ilustrações, você pode contar a história do dilúvio, do nascimento de Jesus, né, do anjo anunciando a Maria. Então, são muito interessantes as histórias. E nós tem que tomar cuidado, né, gente? Mas nós temos, assim, vários filmes ligados à Igreja Católica, bem claro, porque tem alguns que, às vezes, não condiz exatamente com fidelidade à Bíblia, né? Então, tem alguns filmes de desenhos animados. Então, despertar a criança para a Bíblia. Por exemplo, quando você pega a história da criação, aí tem lá o primeiro dia, aí tem lá, não é isso? Vai ter, então, Deus vai dizer, haja luz, né? A primeira coisa que Deus criou foi a luz, né? E aí, então, a luz vai iluminar as trevas, assim por diante. No quarto dia, Deus cria o sol, Deus cria a lua. No sexto dia, Deus cria os animais, o homem e a mulher, e assim por diante. Tá bom? Só para vocês saberem, no sétimo dia, Deus descansa. Mas não é que o mundo foi criado em 6 dias, e no sétimo Deus descansou. É simbólico. Porque o sétimo dia é o número da perfeição na Bíblia, né? E significa que o sétimo dia somos nós que devemos criar. É por isso que tem missa de sétimo dia, sabia? Deus criou o mundo em 6 dias, não foi? No sétimo, Deus descansou. Então, e por isso que celebra a missa de sétimo dia, o descanso eterno da pessoa, o número da perfeição. Não que seja exatamente 7 dias, né? Mas é o número da perfeição. Outra pessoa pode ler para mim agora, dos 9 aos 11 anos. Vai ter 2 blocos, esse bloco mais um. Mas pode ler esse bloco primeiro. Dos 9 aos 11 anos, de modo geral, temos em muitas paróquias a primeira e a segunda etapa de preparação das crianças para a primeira Eucaristia. Pode continuar, Elizabeth. Momento exato de usar os textos bíblicos concretos e dinâmicos. Batismo de Jesus e os diversos ensinamentos e milagres de Jesus. Histórias como a de Tobias, missão de João Batista, anúncio do anjo Gabriel a Maria, diversas outras histórias bíblicas. Certo. Então, se você está preparando para a primeira etapa, para a segunda etapa, né, diríamos assim,
preparação para a primeira Eucaristia. E vocês viram, né, gente? Acho que é bom colocar isso daqui. Vocês vão, se Deus quiser, iniciar aí a catequese. A própria diocese, vocês acompanharam, mandou uma carta, né, falando se Deus quiser, a partir de janeiro a gente vai estar de modo presencial, né, graças a Deus, finalmente, de modo presencial. E eles pedem para a gente fazer agora essas 2 etapas devido à pandemia, 2 anos de atraso, ou 1 ano, né, depende. Teve paróquias que fez primeira Eucaristia, nós mesmos fizemos aqui, né, a primeira Eucaristia durante a pandemia. Mas eu diria o seguinte, sim, eles estão pedindo para iniciar mais ou menos em janeiro, fevereiro, e mais ou menos abril, janeiro, fevereiro de 2022. E abril, mais ou menos, na época da Páscoa, em 23, ou seja, 1 ano e 2 meses depois, já fazer a primeira Eucaristia. Vocês viram isso, né? Vocês viram a carta, né? Talvez o coordenador ou a coordenadora da catequese das paróquias já passou para vocês, não foi isso? Que talvez vocês ainda não saibam porque estão iniciando a catequese agora, mas será passado para vocês. Uma sugestão, né? Mas então, aí vocês viram aí, ó, que bonito, né? Já começa aquelas histórias concretas e dinâmicas, não é mais aquelas historinhas. E criança até 9 anos tem que ser histórias curtas. Histórias longas, elas não guardam e não memorizam, né? Então agora não, agora você já pode colocar fatos bíblicos concretos, né? Diversas passagens, milagres de Jesus, diversas histórias da Bíblia. Isso é muito importante para você fazer entre 9 a 11 anos. Vamos pegar aqui agora dos 12 aos 14, eu vou passar esse bloco todo, depois passar também dos 15 em diante, aí depois eu abro para vocês fazerem as perguntas. Porque vocês podem fazer perguntas que estão no bloco posterior, né? E aí talvez seria bom ter uma visão geral primeiro. Então, Flávia, lê para nós aí, você tá na roça hoje, Flávia, ou não? Não, padre, hoje eu estou aqui na cidade. Então lê para nós aí dos 12 aos 14 anos. Dos 12 aos 14 é a idade de identificação com os grandes heróis. Momento ideal de apresentar Jesus como o maior herói de todos. Apresentar São Paulo, Amós, Jeremias, Isaías, Moisés, Jó, Salmos, Pentecostes e outros textos bíblicos. Tá, o que a gente poderia falar sobre isso é o seguinte, em algumas paróquias, nós temos a perseverança, né? A catequese da perseverança. De uma certa forma, é muito importante. Porque senão a criança fica lá de 11 anos até 15, fazendo o quê? E na perseverança não adianta, eles são aborrecentes mesmo, com todas as letras, né? Não é adolescentes, aborrecentes, né? Mas é deles que nós precisamos, né, gente? Eles fazem coisas extraordinárias, maravilhosas. Muito mais do que ficar falando. Se você pegar um encontro de catequese lá, você vai ficar falando, como nós estamos aqui agora, já era. Tem que ser dinâmico, né? Vamos ensinar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos visitar o asilo, vamos fazer outra coisa. Eles querem dinâmica, eles querem coisas concretas, reais, né? Então, é coisas muito boas. Então, é momento ideal, eles têm aquela identificação com os grandes heróis, né? Aí vem aqueles artistas de televisão, cantores, aí entra Maria Mendonça, não é isso? Maria Mendonça vai entrar de cheio, né? E outras questões, não é isso? Mas aí você apresentar também o maior de todos os heróis, que é quem mesmo? Jesus Cristo. Jesus Cristo, isso mesmo. Também é para apresentar São Paulo, né? Os escritos de São Paulo, os profetas da Bíblia, Moisés, né? Os 10 mandamentos, passagem pelo Mar Vermelho, né? Também muito interessante. Pentecostes, né? Que se fala na crise. Não, mas nessa idade já é bom já colocar, né? O fogo do Espírito Santo, saber interpretar esses textos da Bíblia, né? Que são muito importantes para nós, né? A gente saber esses textos bíblicos. Eu só pediria agora, que a gente vai pegar agora dos 15 em diante, e aí depois mais uma pessoa para ler, quem quiser pode ficar à vontade. A partir de 15 anos, fase de descoberta e grande emotividade e luta por conquistas, grande interesse por novidades e coisas grandiosas. Momento ideal para trabalhar textos bíblicos como a Samaritana, mulher adúltera, filho pródigo ou pai misericordioso.
ressurreição de Jesus, parábolas de Jesus, diversos ensinamentos de Jesus e todos os textos bíblicos bem explicados, inclusive o Apocalipse. Isso, gente. Então, olha só. Para quem está com a crisma, a partir de 15 anos de idade, então é aquela momento de grande emotividade. Você começa a contar uma história, vem ter alguém chorando, alguém, não é isso? Achando lindo. Alguém vai estar rindo, vai estar nem aí com o texto. Sim, faz parte. Mas é um momento de grande emotividade. E também elas gostam de coisas grandiosas, novidades, né? Então, o momento ideal de você apresentar textos, né? Como Samaritana e Jesus, né? Aí tem texto profundo. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus em espírito e verdade. Espírito é vida, verdade é a palavra de Deus. Água viva, que é a graça de Deus em nossas vidas, que é o batismo. O momento de apresentar o filho pródigo, né? Que sai de casa, que gasta com prostitutas, com bebedeiras. E quando volta, o pai está de braços abertos, não é isso? Uma vez, eu estava pregando a missa, fazendo uma homilia sobre o filho pródigo, certo? Foi em Cássia, quando era padre em Cássia. E alguém falou assim para mim, depois da missa, assim, padre, mas então é simples, né? A pessoa erra, peca, trai, faz o que quiser, aí, não, tá bom, Deus é misericordioso, Deus abraça, Deus beija e tal. Eu disse assim, mas você entendeu o que eu expliquei antes? Ele disse, o que o senhor explicou antes? Assim, o filho pródigo, ele caiu em si e decidiu levantar. Ele caiu em si. Caindo em si, ele decidiu levantar. Porque ele estava ganhando dinheiro cuidando de porcos. Primeiro ele desbanjou o dinheiro, mas está ganhando dinheiro cuidando de porcos. Ele decidiu voltar à casa do pai. O pai só o acolheu, só o recebeu porque ele converteu. Porque ele quis mudar de vida. Por isso teve a festa, né? E muitas vezes, nós até perguntamos. Eu queria perguntar para vocês agora, cada um pode abrir o microfone por vez e fala, depois fecha o microfone, senão dá aqueles barulhão, né, que a gente já conhece. O que vocês acham? O filho mais velho entrou ou não entrou na festa do irmão mais novo? E, na verdade, o que vai acontecer? Quando o pai acolhe o filho, abraça, beija, o pai sai correndo quando o filho abraça e beija, olha que lindo, né? Manda fazer uma festa, tá tudo perfeito. Só que o filho mais velho, quando chega, ele não quer entrar na festa. Ele vai dizer, esse teu filho, literalmente, esse teu filho que gastou com prostitutas, você mata o novilho gordo para ele e faz uma festa. E o pai diz, meu filho, esse teu irmão, né, bem claro, esse teu irmão estava pedido, foi encontrado, né, e era necessário fazer uma festa. Pergunta, o filho mais velho entrou ou não entrou na festa? Se entrou, na opinião de vocês, por que ele entrou? E se não entrou, na opinião de vocês, por que ele não entrou? Eu tenho a resposta. Se ele entrou ou se ele não entrou. Então, vamos lá. Falando vocês. Olha, abre o microfone, fala o nome e fala se você acha que ele entrou ou não e por quê. Fiquem à vontade. Ele não entrou, porque ele ficou com muito ciúme do irmão mais novo. Porque o irmão mais novo tinha feito muita coisa errada e mesmo assim o pai ainda resgatou ele, né? Porque igual aquele ditado, Jesus, ele, se tiver uma ovelha perdida, ele deixa as 99 e vai atrás da que está perdida. Franciele, é exatamente isso, porque a parábola do filho pródigo vem depois dessa, o capítulo 15 de São Lucas inicia com a parábola da ovelha perdida mesmo, depois da mulher que perde uma moeda, né? Isso. Ela tem 10 moedas, perde, e a mulher faz de tudo, né, gente? Varra a casa inteira, procura mulher, gosta de dinheiro, né? Não é isso? Ela procura mesmo até encontrar a moeda e ainda faz uma festa com as amigas, né? Tá, tudo bem, mas é isso mesmo. Quem mais tem algum... Você falou que ele não entrou por ciúmes, né? Porque estava movido pelo ódio. Tá. Uhum. Quem mais quer falar? Laila, se você estiver falando, o microfone teu está fechado. Não está não, né? Alguém está falando? Tem que abrir o microfone para falar. Pode ser um de cada vez, gente. Não ser todo mundo de uma vez, não. Eles estão com vergonha, viu, padre? Eu acho que ele não entrou. Eu sou Elizabeth.
Sim. Acho que ele não entrou porque ele não teve o mesmo olhar como o pai, né? Ele se deixou mais levar pelo ciúme. Certo. Elizabeth, Eu quem mais? também acho que ele não entrou porque ele pensou o seguinte: se o meu irmão que fez tudo de errado, gastou as economias, A herança, gastou né? com mulheres, né? E meu pai ainda fez uma festa para ele. E eu que ajudo, eu que fico do lado dele, vivo com ele, ele não fez isso. Trabalho Então, de acho que 6 ele horas da foi. manhã às 6 da tarde. Ele acabou achando que ele foi ignorante, né? Ele ignorou que o pai reconheceu que os filhos, que amor de pai para filho são igual, mas de irmão para irmão ele não quis considerar. Ele achou que estava sendo errado. Então, gente... A Vanessa, padre, colocou aqui no grupo que acredita entrou. que entrou. Tem mais? Tem alguém falando, Ana Carolina, meu microfone está com defeito, mas eu penso que ele entrou. É isso? Comovido com a compreensão, Vanessa, da palavra, ele entrou também. Tá. Eu acho que ele não entrou, porque ele se sentiu injustiçado. Ele não entrou. Tá. Gente, eu vou responder. A Franciele, acho que ele entrou, tá aqui também. Ótimo. A Vânia levantou a mão. Acho que ele entrou também. Acho que ele entrou também. Tá, gente, eu vou falar agora. Eu vou falar agora por causa do nosso horário, tá bom? Mas a verdade é, quem respondeu, atenção todos, quem respondeu que ele não entrou, acertou. O pai está movido pelo amor. E o filho mais velho está movido pelo ódio, tá certo? Não tem como o ódio e o amor estar no mesmo local. Só que tem um detalhe. O pai é Deus. O filho mais velho significa o Antigo Testamento. O filho mais novo significa um Novo Testamento. Então, quem respondeu que não entrou, acertou. Só que tem um detalhe. Quem respondeu que ele entrou, também acertou. Também acertou. Mas como? É contraditório? Não é contraditório. Porque várias pessoas do Antigo Testamento ouviram Jesus Cristo e converteram, mudaram, entraram sim na festa. Entendeu? Várias pessoas do Antigo Testamento. E várias pessoas do Antigo Testamento ouviram Jesus e não converteram e não entraram na festa. Então, quem responde que ele entrou, acertou. Quem responde que ele não entrou, também acertou. Porque tem pessoas que entraram, seguiram Jesus e outros não do Antigo Testamento. A resposta é essa, tá bom? Então, tá ótimo. Gente, agora nós vamos para alguns tipos de atividades, certo? O próximo item. Vamos ver o que nós podemos fazer usando a Bíblia na catequese. Então, nós vamos aparecer na tela de vocês aí já. Esse eu mesmo vou falar. Então, vamos lá. Como você pode trabalhar a Bíblia na catequese? Nós já vimos já as idades que tem as crianças e já vimos já também, de uma certa forma, quais textos trabalharem. Depois vocês podem pegar esse texto, imprimir, ler, e depois a gente vai falar também de alguns livros, né? Vamos lá. A música. É muito importante usar a música na catequese para refletir. A música ajuda a meditar, incentivar a parte festiva da palavra de Deus. A música é o lúdico, não é isso? Ela mexe com a intelectualidade, ela mexe com a alma, diríamos assim em outras palavras. Então, usem muita música, aquelas músicas de meditação tocadas. Por exemplo, você pega uma música, Amelinha, foi Deus quem fez você. Você vai falar sobre a criação do mundo, usa a música da Amelinha, foi Deus quem fez você. Lembra? Foi Deus que criou o amor, foi Deus que criou somente para amar, só para amar, né? Foi Deus quem fez o orvalho, que toca os seus cabelos, né? Mas é lindo, 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 foi Deus, né? É muito bonita. Você pode pegar outras músicas de autores que são Padre Zezinho, Padre Fábio de Mello, outros autores, tá? Teatro e encenações. Quem gosta de trabalhar com teatro aí? Levanta a mão para dar uma olhadinha. Quem gosta de trabalhar com teatro? Ajuda muito a integrar e socializar as turmas de catequese, interagir com o outro. Outra questão do teatro e encenação, expressão corporal, né? Revelar os dons artísticos, conhecer melhor os catequizandos.
Então, gente, não faz aquela catequese só blá, 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 não, entendeu? Vamos acordar, né? Vamos começar a trabalhar com a música, vamos começar a trabalhar com o teatro. As crianças, os adolescentes, os jovens, sejam quem forem, vão ficar muito mais felizes, contentes. Eles vão fazer de tudo, porque quando eles vão participar, quando eles vão ser os artistas, eles serão os artistas. Então, eles vão fazer para dar o melhor de si, né? Para revelar os seus dons, você vai conhecer os dons artísticos. Muitas vezes, já pensou, eu permito, alguns padres não permitem, mas, para vocês terem uma ideia, quando tem o evangelho encenado, é muito bonito, não é isso? Você pegar o evangelho e encenar, não é isso? É muito bonito. Por exemplo, você pega o evangelho da Anunciação do Anjo a Maria, um vai vestir de anjo, um vai vestir de Nossa Senhora, não é isso? Vai falar, assim por diante. Você pega o evangelho de ontem, as bem-aventuranças, até a gente ia fazer hoje, mas não vai dar tempo, eu já vi que não vai dar tempo, tinha que ter conversado com o Éder, né? Aí cada um de vocês ia pegar uma bem-aventurança, a gente ia fazer um jogral, sabe? Cada um falava uma bem-aventurança e ensinava o evangelho, né? Mas também não vai dar tempo hoje. Já estou vendo aqui o horário nosso. Mas também é interessante você trabalhar com entrevistas e montagens de cartazes para desenvolver um determinado tema ou assunto bíblico. Você pode pegar, por exemplo, Jesus a Samaritana. Você vai falar o que é adorar a Deus em espírito e verdade. Vai falar um texto que fala sobre o batismo, né? A conversão. Pegar lá um local, um poço, Jesus, a Samaritana, vestido naquela época, né? Como que era com túnica. Fica muito bonito fazer uma entrevista, né? Samaritano, mas o que você achou de Jesus? Eu pensei que ele fosse um judeu só, mas eu vi que ele é um profeta, ele contou minha vida, sabe? Fazer uma entrevista, ajuda muito também, cartazes também. Jogral, declamar um texto bíblico, alternando entre canto, falas e gestos, né? Fica muito bonito fazer um jogral também. Então, gente, procura dinamizar a catequese de vocês. Não fazer uma catequese qualquer, de qualquer jeito ou de qualquer maneira, né? Mas uma catequese que utiliza essa questão do corpo, expressão corporal, teatro e assim por diante. Então, agora eu vou dar mais uma parada. Agora, nós vamos ficar atentos. Você abre o seu microfone. Se eu conseguir ver você aqui, eu já vi, o Éder também, né? Padres, quantas dicas boas para catequese? Tá, ótimo, que bom então, né? Mas vamos lá, dicas práticas. Vocês repararam que nós não estamos falando teoria aqui. Coisas práticas mesmo, é isso que eu quis fazer. Eu até queria, falei com o Ed, se fosse possível, a gente fazer presencial, né? Para a gente fazer algumas encenações, apesar que não daria tanto tempo, mas a gente ia fazer isso. O que vocês têm alguma pergunta até agora? São 17 minutos para as 9 horas, né? São 8 horas e 43 minutos. Tem alguma pergunta? Pode fazer, se tiverem. Ninguém tem? Agora, informações sobre a Bíblia. Antes de passar a informação sobre a Bíblia, passa ainda não, Éder. Segura aí, segura o texto. Pergunta para vocês. Quem me responde? Quantos livros tem a Bíblia no Antigo Testamento? Quantos livros tem a Bíblia no Novo Testamento? Abre o microfone e responda para mim. Quantos livros tem a Bíblia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, total de todos? Dá quanto? Antigo Testamento, 45 livros. Novo 46. 46. Desculpa. E Novo Testamento, 27. Certo, um total de 73. 73 livros. Um conjunto de 73 livros. Tá. Em quantas línguas a Bíblia foi escrita? Quem sabe? Tá. Um monte. Hebraico. 28 para responder? Não, foi feito em hebraico, tá certo, aramaico, tá certo, e grego. Maria Bethânia. Tá aparecendo você aqui agora. Parabéns, isso mesmo, acertaram. Tá, outra questão. Quantos anos a Bíblia demorou para ser escrita? Ela começou a ser escrita mais ou menos por volta de qual ano? Mais ou menos. Ninguém sabe exatamente a data exata. Ela começou a ser escrita por volta de quantos anos antes de Cristo e foi até quantos anos depois de Cristo, dando um total de quantos anos, mais ou menos, para a Bíblia ser escrita? Quem sabe?
Esperando a resposta. Aproximadamente 250 anos antes de Cristo? Quantos anos? 250 anos antes de Cristo? Coloca 1000 a mais, que você responde. 1250 antes de Cristo. Isso. E terminou mais ou menos por volta do ano 125 depois de Cristo, 130 depois de Cristo. Então começou em 1250, foi a passagem do povo pelo Mar Vermelho, o canto de Miriam. Atenção, mulheres, mulheres, mulheres. Um dos primeiros escritos da Bíblia foi escrito por uma mulher. Acredite se quiser, mas é verdade. Por uma mulher. Miriam. Eu devia ter perguntado o nome da mulher para vocês, né? Eu já respondi, né, Éder? Olha, puxa vida, né? Miriam, que era a irmã de Arão, de Moisés, né? É muito interessante, né? Então, tá. E terminou com a segunda carta de São Pedro, por volta do ano 125, 130. Demorou mais ou menos 1350 anos para escrever a Bíblia. Tá, tudo bem. Mas vamos lá, então. Quais são os 7 livros da Bíblia que não tem na Bíblia evangélica e tem na Bíblia católica, que foram escritos em gregos no Antigo Testamento? São 7 livros. Quem sabe os 7 livros? Tobias, tá certo. Elizabeth, foi Elizabeth? Acho que foi, né? O que mais? Primeiro, segundo Macabeu. 3 livros já. São 7, faltam 4. Quem sabe responde, vamos lá. Faltam 4. Sabedoria. Tem mulher no meio. Uma mulher. Não é Ruth. Não, perdão. Esther? Não é Esther. É a outra Judite. mulher. Agora, acertaram. Quem foi a Judite aí? Não deu para ver que foi a Yara que falou Judite? Não vi direito quem foi. Isabela. Não, fui eu não. A Isabela, Não fui eu, certo. não. Eu Tá, errei. quem mais? Tá faltando mais 2. Um começa com a letra B. Baruch. Vocês vão ver se mais Baruch. difícil. E o outro, eclesiástico. Não é eclesiastes, não, tá? É certinho. E partes de Daniel e Esther, só. Tá certinho. Qual que é o maior livro da Bíblia e qual que é o menor livro da Bíblia? Qual que é o maior, qual que é o menor? O maior é Isaías, Maria Bethânia, não é Isaías. Isaías é o segundo maior. O segundo maior é Isaías. E o maior, qual que é? Salmos. Alguém falou Salmos aí, acertou. Alguém falou Salmos, é o maior. Eclesiásticos. Quem falou? Thalita, o E tá melhor do que eu. Não estou conseguindo, na minha tela aqui não tem todos. Tá certo. O Ed já conhece as pessoas. Tá bom. E qual que é o menor livro da Bíblia? O menor livro da Bíblia, o mais pequeno. Atos dos Apóstolos? Obadias. É o Cântico? Não é Abdias também, não. O Cântico dos Cânticos? Beije-me com os beijos de tua boca, seus amores são melhores do que o Cântico vinho. Não, dos esse é grande. Cânticos. Esse é grande. É sabedoria? Não, está no Novo Testamento. É carta de quem? E qual? Efésios. Não. Carta Filemon? Efésios. Não é de São Paulo. É outra Aos carta. Efésios. Vocês não estão me São ouvindo? Não é de São Paulo. São Pedro. É de São João, tá certo. Mas é a primeira, a segunda ou a terceira? Chuta aí, marca o gol de longe. É a primeira, a segunda ou a terceira de João, que é o menor livro da Bíblia. Chuta. Não pega os extremos, pega o meio que você acerta. Segunda. A segunda. Acertou, gostei de ver. Ótimo, Difícil. acertou, viu? Segunda carta de João, isso mesmo. Éder, passa aí para nós agora na tela, para a gente falar. Agora eu quero uma pessoa para ler tudo. Vamos lá, algumas informações importantes sobre a Bíblia. Alguém Peraí, lê pra padre, nós. eu preciso saber se nós vamos ter isso anotado. O Éder, pode falar aí. Explica para o pessoal que você vai mandar, como você vai mandar. Eles estão curiosos, vai. Vão ter sim, pessoal. E nós vamos passar o PowerPoint para vocês. E se quiser também, o padre disponibilizou num doc, né, no Word, eu passo para vocês. Eu passo tudo lá no grupo. Aí vocês podem imprimir o texto e no PowerPoint vocês podem apresentar os catequizandos de vocês ou aos catequistas, como vocês quiserem, tá? Pode ir, Éder.
Ah, já está aqui. Quem A Bíblia... Isso, pode ler. Pode ler? Pode. Maria, né, Betânia? A Bíblia levou mais ou menos 1.350 anos para ser escrita. 1.250 antes da era cristã, parte do livro do Êxodo até 130 da era cristã. Segunda carta de Pedro. A Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, grego e aramaico. A Bíblia foi inspirada por Deus e escrita por homens e mulheres simples e estudados. A Bíblia tem 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. 7 livros escritos em grego não constam na Bíblia evangélicas: Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, 1 e 2 Macabeus e parte de Daniel e Esther. O maior livro da Bíblia é o livro dos Salmos, 150 salmos. E o menor é a segunda carta de João. O menor versículo, Jó 3:2, disse Jó, de Jesus, e Jesus chorou. João 11:35. O maior versículo da Bíblia é Esther 8:9, com aproximadamente quase 100 palavras. Vixe. Acabou? Acabou? Agora, pessoal, eu queria passar para vocês agora, faltando 8, 9 minutos, né? A gente pode continuar um pouquinho. Eu tenho alguns livros que eu mesmo escrevi sobre a Bíblia. Lógico que quem escreve é inspirado por Deus, né? Bem claro, é dom de Deus. Você só faz a sua parte. E graças a Deus eu fazia cursos bíblicos e as pessoas perguntavam: padre, mas cadê alguma coisa por escrito para a gente ler, para a gente levar para casa? Aí eu tive a ideia de publicar alguns livros pela editora Santuário de Aparecida do Norte, né? Então, vou passar para vocês agora, aqui, ó, explicando o Antigo Testamento. Esse livro aqui, todos eles têm mais ou menos por volta de 250 a 270 páginas. Todos eles. Então, explicando o Antigo Testamento. Está escrito aí, Francisco Albertini, que é padre Francisco Albertini, eles não colocam padre. Aqui explica os 46 livros do Antigo Testamento. Para vocês terem uma ideia, é aquele negócio, acredite se quiser, mas é verdade, né, Éder? Mas ele está na 12ª edição. Já venderam mais de 12 mil livros, tá? Explicando o Antigo Testamento. E é difícil, vocês sabem, né? Alguém tem que dizer: amei esse livro, Franciele, já leu o livro, que bom. Explicando o Antigo Testamento. Depois nós temos, olha aqui o outro livro, ó, explicando o Novo Testamento. Aí entra o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus. Marcos foi o primeiro a escrever, viu, gente? Do ano 68. Mateus, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, que foi São Lucas que escreveu também. Então, aqui tem os ensinamentos de Jesus, os milagres de Jesus, parábola de Jesus. Por exemplo, aqui é a parábola do administrador infiel. Vocês estão lembrados? Fala o quê? Também foi evangelho de poucos dias atrás, não é isso? O que aconteceu? O patrão vai mandar embora, né, o administrador. Ele fala: o que eu vou fazer? De cavar eu não consigo. Pedir esmola eu tenho vergonha. Então, já sei. Quanto você deve para o meu patrão? Eu devo 100 barris de óleo. Risca aí rapidinho, coloca só 50. Quanto você deve? 100 sacos de trigo. Risca aí, coloca 80. E o patrão elogia a esperteza do administrador infiel. Nossa, que coisa ridícula. Não é não. Ele deixou de cobrar o juro dele, que ele tinha direito, deixou o dinheiro para fazer amigos. É desse dia que ele é elogiado. Tá vendo? Tem que ter texto e contexto, tá? Depois tem o terceiro livro, explicando as cartas de São Paulo. Aí aqui, para vocês terem uma ideia, o que acontece? Quem foi São Paulo, se ele era solteiro, se ele era casado, o que ele fez, os seus estudos. E tem todos os mapas da viagem de São Paulo, os mapas da viagem de São Paulo. Todas as cartas de São Paulo, as 13 cartas, todas, e os principais ensinamentos. Calma aí, se vende pela internet, vende também, mas peraí, daqui a pouco nós vamos comentar, né, Éder?
Então, é muito interessante, certo? Explicar as cartas de São Paulo. Tem um, é Editora Santuário, isso mesmo. Alguém está colocando Editora Santuário, de Aparecida do Norte, é mesmo. Olha aqui, ó, explicando o Evangelho de João, mas não é só o Evangelho de João, não. Tem as cartas de Pedro, as cartas de João, Tiago, Hebreus e Judas. Gente, vocês sabiam que tem na Bíblia, no Novo Testamento, carta de São Judas? Judas Tadeu? Vocês sabiam disso? Muitas pessoas não sabem, é que até mesmo que na paróquia São Judas Tadeu, gente, você já leu a carta de Judas, mas existe na Bíblia, onde está? Quer dizer, é uma cartinha pequena, né? Mas fala de solidariedade. O Evangelho de João, gente, é lindo, é profundo. O Evangelho de João, olha só, o lava-pés de João, né? Se eu que sou mestre lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. O que é adorar Deus em espírito de verdade? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê e vive em mim não morrerá jamais, o bom pastor, tal. Evangelho de João, né? Profundo. E tem um que é muito interessante, hein? Explicando o que mesmo? Apocalipse. Certo? Até eu, como padre, até eu tenho, vou fazer 25 anos de padre no ano que vem, estudei ciências da religião, até eu tive dificuldades para escrever esse livro explicando o Apocalipse, tão difícil que é, até eu tive dificuldade. Mas eu explico todos os símbolos, todos os sinais, todos os sonhos. Por exemplo, fala que o cordeiro no Apocalipse tinha 7 chifres, e fala que a besta fera tinha 10 chifres. Então, olha só, o cordeiro tinha 7 chifres, a besta fera, 10. Chifre na Bíblia é sinônimo de poder. Antigamente, eles tinham, hoje a gente faz pelo euro, pelo dólar, pelo ouro, e antigamente era pelo boi. O boi era o animal mais caro, o chifre é sinônimo de poder. Quem tem mais poder, então? A besta fera ou o cordeiro, que é Jesus? Quem tem mais poder? Um tem 10 chifres, o outro tem 7. O cordeiro, que é Jesus, tem 7. A besta fera, 10. Quem tem mais poder? Aí entra, né? Você fala, 10 é mais que 7. Mas na Bíblia, o 7 é o número da perfeição. E o 10 é o número da imperfeição. Deu para entender? Então o cordeiro tem mais poder. Tá. Gente, Éder, passa aí agora a coleção. O Éder vai passar a aqui, coleção. Padre, ó. O senhor estava novinho Elizabeth. aqui nessa. É verdade, Elizabeth. Eu estava mais novinho. Peraí, você está me mostrando para mim. O seu Apocalipse, é isso? Não, eu tenho todos. Você tem todos? Tem todos. Ah, tem a coleção completa, Elizabeth. Isso mesmo, Elizabeth. Perdeu um estudo de São Lucas aqui na nossa paróquia. Qual paróquia é a sua? Nossa Senhora Aparecida. Ah, Nossa Senhora Aparecida. Foi mesmo, estou lembrado. Muito bom. Eu também tenho em casa. Eu também tenho todos. Ó, que tanto gente tem todos. Gente, é o seguinte, Éder, passa aí agora o valores aí para o pessoal saber, eu vou explicar. Entrou aí agora, vai entrar na tela os livros e os valores. Entrou. É o seguinte, gente, atenção todos vocês, escutem bem. Isso é claro. Se você for comprar pela Editora Santuário, cada livro custa R$26. Cada um dos 5 custa R$26 cada um. Dá um total de R$130. Se você pedir pela editora, que o telefone é 0800 16 0004, 0800 16 0004, 4.000 ao contrário, você vai pagar mais ou menos R$160. Você paga 130 dos livros e 30 de frete, mais ou menos, para chegar. 160. Na paróquia São Judas Tadeu, nós vamos vender os 5 livros por R$98. Os 5 livros. A coleção completa, explicando o Antigo Testamento, Novo Testamento, Evangelho de João, Cartas de Paulo e Apocalipse. Porque eu sou autor, eu tenho um desconto maior como autor. Então, se alguém quiser, você pode ligar, ó, a partir de amanhã, das 8 às 5 da tarde, ligue 3526-6919. Deixa o seu nome, deixa o seu telefone e peça a coleção completa, que eu vou pedir a coleção completa. Sabe por quê? Eu vou pedir na Editora Santuário, porque a gente paga frete, o frete é caro. Eu não posso pedir uma coleção, daqui 10 dias pedir outra coleção, 10 coleções, pedir 5 coleções, tem que ser o total exato. Então, vocês podem pedir, né, Éder? Pode pedir. Aí vocês pegam na paróquia São Judas Tadeu posteriormente, das 8 da manhã às 5 da tarde. O preço é R$98 os 5 livros, de 130 por R$98. Se você for pedir com frete, vai ficar mais ou menos 160, tá? Então, alguém aí vai querer comprar, abre o microfone e fala que vai pedir amanhã, para a gente ter uma noção. Porque aí Eu a gente quero, pede. Padre. Eu, Gisele, eu quero.
Ana Carolina também respondeu também. Quem mais? Tem mais alguém? Pode Também comprar tem interesse, pai. Tá. Isso, pode comprar também individual, mas não compensa, sabe? Porque você vai pagar 23. Eu também que ele tá quero, vendendo. padre. Certo. Vai pagar 23, aí sai 100 e tanto a coleção se você comprar um por um, né? 98 é bem melhor. Tá, então vocês ligam na paróquia amanhã. Aí, amanhã, que dia que é? Terça, né? Tô meio perdido no tempo hoje. A Flávia também quer, o Flávio, não entendi, chegou aqui para mim. A Geucira também quer, Padre Francisco. Certo, mas eu não vou ter como anotar agora, tá bom? Eu agradeço vocês, né, de vocês estarem adquirindo, mas liga amanhã na paróquia, fala que... Aí vocês dão o nome de vocês e o telefone só. A gente vai pedir, tá bom? A gente vai pedir, e aí vai acontecer o seguinte, mais ou menos dentro de uns 15 dias chega, você pode pegar a coleção, e eu diria para você o seguinte, agora de coração, eu fiquei muito feliz um dia, eu quase chorei de alegria, viu, gente? Tem um pessoal da Paraíba, é uma cidadezinha pequena, onde não tinha nem padres e nem freiras. Não tinha nem padres e nem freiras nessa cidadezinha. E eles fizeram um curso sobre o Antigo Testamento, esse povinho bem pobre, bem simples, fez um curso sobre o Antigo Testamento e estava fazendo sobre o Novo Testamento. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles se uniam no salão deles, sem padres, sem freiras, pegavam o livro explicando o Antigo Testamento, lia o meu livro, as histórias e comentava entre eles. Tá dando para entender? Eles fizeram o curso bíblico pelo livro, só pelo livro. Eles se uniam, liam e meditavam. E fizeram também um curso sobre o Novo Testamento, só pelo livro também, lendo o livro só. Então, louvado seja Deus. Para vocês terem uma ideia, eu tiro os direitos autorais, nesse valor que vocês estão vendendo, totalmente sem direitos autorais, tá bom? Mal pago o frete, tá? Esses R$98. É para servir mesmo, né? Então, tá bom. Gente, de minha parte, são 9 horas em 1 minuto, né? Então, de minha parte, eu terminei. Agora, se vocês tiverem alguma pergunta, né, Éder? A gente responde tranquilo. Eu queria ver também se ajudou, né, Éder? Eu acho que é importante saber se ajudou ou não também o encontro de hoje. Podem falar. O Padre Francisco, é Natal que está falando? Ô, Natal, não estou te vendo, mas que bom. Agora estou vendo. Dessa aquisição que a gente fizemos, para essa última edição, tem alguma atualização, alguma inspiração do senhor nessas atualizações, ou não? É o mesmo? Não, Natal, só para você ter uma ideia, então vamos lá, ó, esse daqui, ó, explicando o Evangelho de João, teve modificações, muitas, viu? Teve atualizações, porque eu peguei aquele documento do Papa Amoris Letícia, sabe, Amoris Letícia do Papa Francisco, que falou sobre a grandeza do matrimônio, ele fala sobre casais em segunda união, né? O Papa Francisco. Tem que ser pessoas, tem que ser queridas e amadas. E eu trabalho o texto da Samaritana a partir do Papa. Então, esse aqui você tem que comprar de novo, porque realmente esse. Mas esse e o Antigo Testamento só. Os demais estão praticamente igual, viu? É praticamente igual. O Antigo também mudou pouca coisa, mas o São João mudou bastante, tá? Que bom, e lembrando que são belos livros, muito fácil do entendimento, né? E vale muito a pena presentear, tá chegando próximo aí, né? O Natal, né? Natal, excelente presente. E é um presente por R$19, 19 e pouquinho que sai cada livro, né? Se comprar a coleção completa, né? E imagina você ter um presente pro resto da vida por esse preço, né? Muito bom mesmo. E outra coisa, para quem é catequista, qual que é a base, o alicerce? É você saber a Bíblia, ou não é? É o fundamental de tudo, é o essencial, é o alicerce. Jesus Cristo é o alicerce de tudo, né? Então, saber a Bíblia é o primeiro passo para ter uma boa catequese. Mas eu agradeço. Com certeza nós vamos adquirir, porque o que o senhor colocou para a gente aqui é realmente o que a gente precisa. A gente trabalha com casais e é disso que a gente precisa, essas orientações de como a gente trabalhar com casais no ECC, né, nas pastoral de noivos. Então, o senhor já abriu para a gente aqui que precisamos adquirir também. Renovar, né? Natal e todos vocês, o Papa Francisco, ele coloca coisas maravilhosas, aqui não é o nosso tema, não vou falar agora não. Ele coloca coisas maravilhosas sobre casais em segunda união, gente. Tem que ser querido, tem que ser amado. São pessoas que têm feridas profundas. E a igreja, ao invés de sangrar essa ferida, tem que curar essas feridas. Tem que curar essas feridas.
E tem vários motivos que levam um casal a ficar em segunda união, né? Então, ou mais uniões, né? Então, claro que os casais que mantêm a fidelidade, o amor lindo, maravilhoso também, tá dando para entender? De repente fala uma coisa, as pessoas entendem outra errada. Tomem cuidado, né? Todos são importantes. Então, a gente saber que não pode ter discriminação, tem que ter amor. O amor cura, né? Então, é muito bonito as feridas. Tá, mas pode continuar. Alguém mais quiser falar? Para quem gostar de um bom romance também, né, padre? Eu nem trouxe o livro Mistérios do Amor. Pois é. O padre Francisco escreveu também o livro Os Mistérios do Amor, que é magnífico, fantástico. Você não tem a foto dele aí não, né, Éder? Tem, eu vou pegar ali. Eu tenho. Éder vai pegar. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Conhece aquela história também? Acredite se quiser, não é isso? A gente sempre fala isso, né? Acredite se quiser. Mas antes de eu ser padre, eu era professor em São Paulo, né? Na época de 90, eu era professor em São Paulo. Eu escrevi um romance. Aqui, ó, o Cauã já colocou o livro aqui, ó. Acredite se quiser, mas esse livro aqui, ó, chamado Mistérios do Amor, Romance, que é um livro de literatura brasileira, 4ª edição, foi eu que escrevi um romance, um padre que escreveu uma linda e emocionante história de amor, um romance. Acreditam ou não? Será que é verdade? Mistérios do Amor. Sim. Esse livro tá R$29, ele é um pouquinho mais caro, viu? Acredito sim, é ótimo, que bom. Então, foi eu que escrevi sim, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, gente, não é um romance qualquer, não é um romance água com açúcar, não. É uma linda e emocionante história de amor, aonde transparece Deus na vida dos personagens. Até eu, quando leio esse livro hoje, algumas partes, tem momentos que até eu choro, eu me emociono. Tem um capítulo aqui chamado A Espera de um Milagre. É o penúltimo capítulo do livro, da 4ª parte. Chama A Espera de um Milagre. É maravilhoso. Foi inspiração de Deus mesmo, porque depois que eu acabei de escrever, parece que não era nem eu que tinha escrito, é alguém que escreveu por mim, de tão lindo. Mas é a história de um rapaz. É a história de um rapaz muito pobre que se apaixona pela filha do patrão, certo? E aí começa um amor quase impossível. E aí tem coisas maravilhosas, são os mistérios do amor. Esse livro também tem na Secretaria Paroquial, né, Éder? Você pode ligar lá amanhã e encomendar, porque senão acaba também, né, Éder? A 4ª edição está limitada também. Esse é 29, mas sai por 25, porque também sem os direitos autorais. Então você vai pagar, já pode pedir os seus livros, pedir Mistérios do Amor também. Então entra aí, foi bom o Éder falar, tinha até esquecido, né? Mas acabou de sair a 4ª edição de Mistérios do Amor. E esse livro aqui, gente, é ótimo para jovens, adolescentes, para os filhos de vocês, tá bom? Para vocês. E depois, só para vocês saberem, o final do livro é um sonho misterioso. E só quem saber interpretar esse sonho misterioso vai entender o final do livro Mistérios do Amor. Pode falar? Franciele, quer falar? Padre, esses livros a gente tem que pede amanhã na secretaria, já tem que deixar o dinheiro lá? Cartão, como que é que funciona? Só dinheiro? Vou explicar para você. Você vai encomendar os livros, tá certo? Uhum. Eu vou pedir os livros, dentro de 15 dias chega. Então, todo você que tiver pedir o livro, pede amanhã. Ou depois da manhã no máximo. Porque depois, se você pedir depois, eu não vou pedir mais, porque aí tem o frete fica mais caro que os livros. Se você pedir 10 livros, o frete fica mais caro que os livros, não compensa eu pedir, entendeu? Uhum. Eu trazer. Então, eu vou até depois da manhã, e eu também tenho que pedir o total exato, porque senão eu tenho que pagar depois do meu próprio dinheiro, né? Então, pode pedir que tem sim. Agora, Mistérios do Amor já está pronta a entrega. Você já pode ir lá amanhã e pegar os Mistérios do Amor e começar a ler. São 262 páginas de uma linda e emocionante história de amor, aonde transparece Deus na vida dos personagens. Essa é a grande diferença. Certo. O padre está falando... E não precisa pagar, pode pagar quando chegar, tá? Não precisa pagar antes, não. Agora, se você puder levar em dinheiro, eu prefiro, porque maquininha entra no sistema da igreja, e aí é uma coisa por fora, entendeu? Senão tem que prestar conta depois. Em dinheiro seria melhor, tá? Tá. E o padre está falando pedir amanhã ou depois, porque ele está pedindo direto da Livraria Santuário, né? E reforçando o que ele colocou, né? Ele tira todos os direitos autorais, então ele não está ganhando os direitos autorais dele em cima desses livros que está passando para vocês. Tá certo? Pode terminar, Eda. Então vamos já finalizar.
Vamos rezar uma Ave Maria todos juntos, depois se tiver mais alguma questão, né? Vamos juntos? Todo mundo abrindo o microfone, todo mundo, abre o microfone, todo mundo, abre o microfone agora, todo mundo, pode fazer barulho, não tem problema, vamos rezar juntos. 1, 2, 3. Ave Maria, Ave Maria, graça, o Senhor é convosco, sempre sois vós entre as mulheres, bendito é o Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode deixar o microfone. Vocês querem que reze a Ave Maria em italiano? Quer que reze em italiano a Ave Maria, sim ou não? Faz um sinal aí. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto do vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre de Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amém. Amém. Ah, que lindo, agora em latim. Ó, vamos agora fazer o seguinte, todos agora falando boa noite em hebraico, tal qual Jesus falava. Vamos ver se vocês lembram. Qual que é a palavra mesmo? Laila Tove a todos, tá bom? Alguém pediu aí em hebraico? Avenu Sebachamai, é o Pai Nosso em hebraico. Avenu Sebachamai, Takadar Seberra, Roma Ruterra, Gambaretes. Eu entendi tudo, né? Poliana. Oi. A cruz sagrada seja minha luz. Latim. Boa noite a todos. Boa noite, padre. Boa noite, padre. Boa noite. Poliana. Boa noite, padre. Obrigada. Pessoal, obrigado, Poliana vai fazer a bênção. Boa noite, obrigada. Poliana vai fazer Dá uma bênção, padre. Dá uma bênção pra gente. Tá bom, vou dar uma bênção. Eu acho bonita Sua a bênção. bênção, padre. Boa noite. Vou dar uma bênção, Deus, perdão. A Poliana vai falar com o senhor. Peraí, deixa a Poliana. Pessoal, a Poliana vai falar aí. Depois tem a fecha bênção. os microfones, depois a bênção. Padre Francisco, como tem pessoas que passam na nossa vida e deixam marcas, né? E essa noite, o senhor deixou várias marcas em nós. E marcas boas, né? Como é bom o senhor poder partilhar esse conhecimento que o senhor tem para nós, né? Porque o catequista, ele está sempre em construção, né? Nunca está pronto. Então, eu quero agradecer em nome de todos, né? Os participantes que estão conosco e também em nome de toda a nossa coordenação e peço que Nossa Senhora das Graças o conduza, né? Todos os trabalhos do senhor e já fico aberto o convite para o senhor retomar algum outro dia, né? Para a gente ter mais um pouquinho da cereja do bolo, né? Muito obrigada. Muito bem, Poliana, você é uma das responsáveis pela catequese, né? Que ótimo, fico muito feliz, que Deus abençoe. Eu queria dar uma bênção agora, mas uma bênção que todos nós dessemos a bênção juntos. Nós vamos falar para Deus abençoar e quando vamos fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos vocês fizessem. Sabe por quê? Todos nós batizados devemos usar as nossas mãos, o nosso coração para abençoar. Nós somos instrumentos de Deus. Quem abençoa não é o padre, não é o A ou o B, não é a catequista. Quem abençoa é Deus. Nós somos só instrumentos. Vamos todos, então, dar a bênção juntos para todo mundo? O Senhor esteja convosco. Agora todo mundo, vamos lá. Que Deus, então, nos abençoe. Todo mundo. Em nome do Pai. Todo mundo. Não, não é assim, não. Não, tá errado. Tá errado. Não é você fazer em você, é você abençoar o outro. É assim, igual o Padre está fazendo, ó. Vamos lá, igual o Padre está fazendo. Em nome do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entendi. Beijo para todos. Boa noite. Laila, boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite, Tchau, padre. pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigada. Ó, não esqueça dos mistérios do amor, hein? Ó, mistérios do amor, hein? Segunda-feira tem encontro? Segunda tem encontro, se Deus quiser. Mas é feriado?
É feriado. Ah, é verdade. Não tem. Outra segunda, então. Não tem encontro, não. Não tem. Segunda é Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, proclamação da República. Então, até a próxima segunda. Sem ser essa agora, na outra. O Ed, fala que vai disponibilizar para eles já imediatamente os textos. Boa noite, Dois textos Éder. para eles. Ô, Já vou Éder. colocar lá no grupo. Éder, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiquei sem assistir 2 encontros, né, por causa dos meus problemas. Eu não consegui acompanhar nem por depois que você mandou. Como que eu faço? Você não consegue ver ainda o vídeo? Não. Por quê? Eu não tô No conseguindo. YouTube? Não, eu não tô conseguindo. Não tá abrindo? Não, eu sei que foi por texto, né? Que deu problema Foi, no áudio. foi. Esse eu consegui, Isso. mas eu não consegui responder o questionário. Tá. Então, depois você me chama lá no WhatsApp que eu tento te ajudar. Então tá jóia. Tá bom? Fala Tá que você vai bom, disponibilizar ainda hoje à noite, dos textos para eles. Tá, eu vou disponibilizar. Daqui a pouquinho já coloco no grupo. Tá jóia. Obrigada, boa noite. Tá? Boa noite. Até Boa mais. noite a todos. Boa noite, Ed. Boa noite, Poliana. Boa noite. Boa noite, Natal, Beth. Boa noite a todos. Com Deus. Deus. Boa noite, Boa noite. Muito obrigada. Foi ótimo. Até mais, pessoal. Fique com Deus. Fique com Deus. Padre Francisco,